Oi, eu sou a Dani Cerqueira aqui do Veganizaí. Hoje a gente vai fazer uma receita de empada de macaxeira. Uma receita que viralizou por aí, que é na verdade são versões, né? Existe a panqueca, a empada, que é um salgado feito com macaxeira, mas sem farinha nenhuma. E aí eu quero testar a versão vegana para ver se vai dar certo. Então, gente, para fazer essa receita é só a macaxeira cozida, macaxeira, aipim, mandioca, como você conhece por aí, né? Uma pitadinha de sal e pimenta nessa massa, que é a macaxeira amassada, e azeite. Não leva farinha nenhuma. Então vamos lá, primeiro passo, a minha macaxeira já está cozida aqui, eu vou amassar. Primeiro grosseiramente, depois eu vou colocar a mão nela aqui para deixar bem esmagadinha. Ó, eu tô amassando aqui com amassador de batata, mas você pode amassar com um garfo, tá? Pode usar o utensílio que tiver em casa aí. A ideia aqui é só amassar grosseiramente, porque depois eu vou pegar com as mãos para deixar mesmo bem uniforme. Ó, amassei aqui grosseiramente, aí agora eu vou primeiro amassar com as mãos aqui para deixar uniforme, né? Porque sempre fica uns pedacinhos inteiros, para tentar diminuir esses pedacinhos e ver se tem algum fiapo, né? Porque antes de cozinhar eu tirei aquele fiapo do meio da macaxeira, mas sempre fica um pedacinho, então é essa hora de ver se ficou mesmo ou não. Pronto, eu já vi que tem um pedacinho aqui no meio do fiapo, eu vou tirando. Vamos lá, com a mão dá pra perceber. Não precisa ficar aquela massa bem maciazinha não, você pode inclusive deixar com uns pedacinhos. Isso dá uma textura na hora de comer. É só para não ficar mesmo nenhum pedaço muito grande. A ideia é essa. Importante cozinhar a macaxeira, gente, até um ponto em que ela não fique assim muito molenga, tá? Porque quando ela tá naquele ponto muito molenga, ela vai estar muito cheia de água. E aí vai ser mais difícil da gente conseguir moldar e dar o ponto dessa nossa empada. Vamos lá, dei uma amassadinha, ainda ficaram alguns pedacinhos inteiros, né? Porque a gente sabe que tem algumas macaxeiras aí que demora muito para cozinhar e mesmo assim, mesmo cozinhando bem, ela ainda fica assim uns pedaços mais durinhos. E não tem problema, como eu falei, não precisa ficar aquele creme liso, não. Pronto, como já tá bem esmagadinha, já posso misturar aqui com a ajuda de uma colher o restante dos ingredientes. Eu vou usar um pouquinho de pimenta do reino. É opcional, você pode usar qualquer tempero em pó que você goste para dar um sabor nessa massa, né? Que na verdade vai ser só a macaxeira. Uma pitadinha de sal e um pouquinho de azeite. As quantidades dos ingredientes estão aí na descrição do vídeo para vocês. Aí eu dou uma misturada aqui para incorporar tudo. Ó, tá dando para ver que não é para ficar aquela massa muito molenga, não é um purê de macaxeira muito molinho, tá? É assim meio grosseiro mesmo. Aí dá uma provadinha. Acho que ainda vou botar um pouquinho de sal. Prontinho, nossa massa tá pronta, ó. Agora a gente vai moldar as nossas empadinhas. Tô usando uma forminha dessa aqui, ó, de alumínio. Tem algumas que são mais práticas ainda que essa, que elas são de fundo removível. Se tiver dessa, até melhor, tá? Mas não precisa untar, tá, gente? Pode, se quiser passar um pouquinho de azeite, tranquilo, mas não precisa. Só vai facilitar na hora de tirar, né? Eu vou colocar uma quantidade aqui, só mais ou menos uma colher de sopa bem cheia, só para que eu consiga fazer aqui o copinho da nossa empada. Pronto, arrumei aqui com a mão. E aí eu vou separar aqui, fazer logo as outras, e aí a gente vai rechear e depois fazer a tampinha. Vou fazer logo as outras aqui. Agora vamos rechear aqui as nossas empadinhas. Você pode usar aí o que você quiser, carne de soja, palmito, algum creme bom. Eu vou usar aqui queijos que eu faço em casa, uma mussarela e um queijo cremoso de castanhas. E vou usar um pouquinho de ketchup, ou poderia ser molho de tomate também. Vou colocar a mussarela aqui no fundo. Aí vou colocar um pouquinho de ketchup. Lembrando que a gente ainda precisa colocar a tampinha, então não pode colocar assim muito cheio, tá? Vou colocar um pouquinho de orégano, poderia ser um manjericão. E aí vou colocar um pouquinho aqui desse queijo cremoso. E aí eu já vou colocar a tampinha com mais macaxeira. Vamos logo rechear os outros, aí a gente faz essa tampinha. Mas a ideia é essa, um pedacinho de queijo mais firme no fundo. E aí um pouquinho de ketchup, orégano e
o cremoso por cima. Esse queijo aqui tá bonito, né? Lá no e-book de queijos veganos do Veganiza Aí dá para aprender a fazer todos eles e muitos outros. Esse recheio aqui dá para fazer inúmeras formas, né, gente? Poderia ser um queijo com uma goiabada, por exemplo. Poderia ser um frango vegetal, só que tudo vegano, claro. Tá melecando muito a minha mão aqui essa macaxeira, então eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui na minha mão só para facilitar a minha vida. Só uma gotinha para ver se gruda menos. Agora eu vou fazer uma tampinha, então eu vou pegar aqui um pouquinho de macaxeira, vou fazer uma bolinha, aí aperto assim, ó, só para facilitar. E aqui eu só vou ajustar com as mãos mesmo, pressionando, que aí ela sozinha vai ficar bem moldadinha aqui, ó. Olha, facilitou bastante com o azeite. Fica a dica aí. Aperto assim, faço a bolinha. E com a mão aqui eu dou uma arrumada. Ela vai grudando, tem que recolocar a camada do azeite para não... Se você for fazer em grande quantidade, porque ela vai subindo o azeite da nossa mão. Agora, claro que a gente não vai pincelar um ovo aqui nessa empada, né, gente? Então eu vou pegar um pouquinho de melado de cana e dar uma pinceladinha antes de colocar lá na nossa airfryer, porque ainda tem isso, a nossa versão é vegana e saudável, tá? Ela ainda vai pra airfryer, vai ficar bem sequinha, bora lá. Ó, gente, o melado de cana é só pra pincelar, então pouca coisa. Eu vou aqui com um pincelzinho, dar uma passadinha aqui para ela ficar bem douradinha. Ah, Daniela, mas o melado é doce. É, mas essa quantidade que a gente coloca aqui não é suficiente para deixar a receita doce, não. E se você se incomodar muito com esse docinho dele, pode dissolver um pouquinho em água e pincelar. Da mesma forma vai ficar mais suave. É só um pouquinho, só realmente para ficar mais douradinha. Agora a gente vai levar para airfryer, vai depender muito da potência da marca da sua aí, ou pode ser ao forno também, tá? Mas é mais ou menos aí uns 12 a 15 minutos, numa potência média. Eu sei que vocês vão me perguntar sobre essa camisa, então eu vou logo falar para vocês. Essa camiseta ela é da ONG Amor e Respeito Animal. Eles estão lá no Instagram, gente. Segue lá o Instagram deles. Ajudem como vocês puderem, porque é uma ONG que tem um trabalho incrível, precisa muito arrecadar recursos para custear essas atividades e comprar os objetos deles, as camisetas, os encostos de copo e outras coisinhas que eles vendem, ajuda bastante. Olha, gente, que lindinhas que ficaram nossas empadinhas. Agora a gente precisa esperar esfriar um pouquinho para conseguir tirar, tá? E na verdade dá pra gente tirar com ela ainda quente, mas tem que ter cuidado porque a forminha tá muito quente, né? Eu tô passando a faquinha aqui nas laterais só para ajudar a soltar, mas ela não gruda de ficar presa não, gente. Inclusive vocês viram que eu não passei nem azeite nem nada. Quem quiser mais facilidade ainda pode dar uma untada na forminha ou usar aquela forminha de fundo removível, que facilita na hora de tirar. Já pensou essa empadinha aí sem massa, gente? Sem farinha nenhuma? Só macaxeira? Quem diria, né, que iria virar uma empada? Zero glúten. Dá pra fazer, se vocês tiverem as forminhas menorzinhas, a versão bem petisco mesmo, né? Porque essa que eu usei aqui é uma forminha média, né? Para um lanche, uma unidade dessa bem grandinha. Mas se você tiver aquelas forminhas menorzinhas, dá pra fazer tipo salgadinho de festa.
E aí também dá para brincar bastante com os recheios, né? Eu tô encantada com essa receita, porque como eu já falei aqui no começo do vídeo, é uma receita sem nenhuma farinha, não precisa. A própria macaxeira, sem adicionar nada, só coloquei um fiozinho de azeite e os temperos. Ela já fica, quando é levada ao forno, airfryer, dá essa textura de massa. Então dá para fazer inúmeras receitas muito inclusivas, né? E fica uma delícia, gente. Dependendo do recheio que a gente coloca, fica assim maravilhoso. E eu vou chamar a Bruna, que eu não vou provar essa maravilha sozinha. Bora lá, Bruna. Voltei. A última que eu provei Bora lá. foi a castanha de melancia. O close na fumacinha. É mesmo? Nossa, o queijo também é muito bom. Gente, fica maravilhoso. Delícia. Façam aí na casa de vocês, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos e a gente se encontra na próxima receita.